Bom dia, povo de Deus, povo amado do coração do Senhor. Que a graça, a paz, o amor, a bondade, a misericórdia e a presença doce do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu vou continuar falando da justiça de Deus, porque as pessoas elas precisam conhecer o posicionamento dela em relação ao reino do Senhor. E a prática da justiça em nossa vida é uma prática de fé. Deus quer que você pratique a justiça, porque você tem que conhecer a Deus, a sua palavra, seus preceitos, seus ensinos, para que você ande em retidão, segundo o coração de Deus. A justiça dele é infalível, é poderosa e gloriosa na vida daquele que crê. Nós somos filhos, nós não somos bastardos, nós não andamos por conta própria e nem conhecemos todas as coisas, e não somos arrogantes a ponto de fazer o nosso caminho somente com aquilo que nós sentimos, pensamos, conhecemos no mundo, da sociedade, da cultura e dos conhecimentos religiosos principalmente. Então nós precisamos pôr em prática a justiça de Deus em nossa vida. Em todas as áreas da vida, o Senhor ensina como proceder em justiça. Todas as áreas. Vamos supor, na área financeira, Deus ensina: dá e dar-se-vos-á. Seja liberal, seja bondoso, seja caridoso com as pessoas, porque à medida que você dá, você recebe. É uma justiça de Deus. A avareza, a mesquinhez das pessoas impede elas de dar. Por quê? Porque a sociedade implantou nelas que importa é que eu me dê bem, que eu seja realizado e que eu faça a minha parte e que os outros façam a parte deles. Então não há uma comunhão de bens, não há uma ajuda para o próximo. As pessoas fecham os seus corações, colocam o dinheiro em primeiro lugar, são egoístas e não praticam o que Jesus ensinou. Não põem em prática a justiça de Deus, que é dar, ajudar, estender a mão. É você se posicionar como um filho de Deus. Por quê? Porque quem te abençoa é Deus. Ele te dá saúde, Ele te dá força, Ele te dá sabedoria, Ele te dá graça. É Ele que sustenta você. É Ele que abre as portas e fecha as portas. A mão do Senhor é que prospera, que faz acontecer na sua vida. Não é a sua força, não é o seu braço, sua sabedoria, não. Então cuidado, é uma área muito perigosa. Outra área também relacionada à justiça de Deus em nossa vida, que nós precisamos ficar atentos, é na área espiritual, na área que as pessoas falam da igreja, da religião. A justiça de Deus, ela é cristocêntrica, está toda centralizada no Filho, em Jesus Cristo. Deus, ele fala o sim para as palavras que saíram da boca do seu Filho e dos seus apóstolos, aqueles que receberam o Evangelho segundo o Espírito Santo. E as pessoas, elas querem viver no legalismo, na lei, nos preceitos do Velho Testamento, nos preceitos judaicos, achando que estão agradando a Deus, achando que estão fazendo coisas para Deus. Outras religiões, elas colocam outros nomes, outras pessoas acima de Jesus, colocam Maomé, colocam Buda, colocam as dezenas de Marias por aí no mundo todo, Guadalupe, Aparecida, Fátima, colocam Jorge, Pedro, João. Outros colocam divindades estranhas, esquisitas, como se fossem intercessores, mediadores entre Deus e o homem. Mas isso aí é uma mentira, é um erro espiritual, religioso. Enquanto você não colocar Jesus como centro total, absoluto, único na sua vida, para adorar, para louvar, para crer, para orar, tudo que você fizer, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então não existe outra porta, não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outro evangelho. Se tem um evangelho misturado, não é de Deus. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Jesus. É uma mentira, é um engano, é um engodo, é para ganhar dinheiro, é para crucificar as pessoas, explorar as pessoas dentro de um sistema. E esse sistema religioso, ele não te leva a uma comunhão perfeita com o Pai, não é justo. Imagina Deus traindo Jesus. Não estou aceitando agora a oração do Pedro.
ou do Maomé. Então Deus está traindo a Jesus, Deus é infiel, não é leal. Ah, que Paulo falou não vale, que Pedro falou não vale, porque agora estou ouvindo o fulano de tal, o apóstolo João, o apóstolo, vamos colocar nos dias de hoje aí, Estevão Hernandes. Estou ouvindo agora o outro apóstolo, Assis Malafaia, ou um pastor, ou um profeta. Não, se não falarem segundo a minha palavra, jamais verão a alva. Está na palavra do Senhor. Fale segundo a reta justiça de Deus. Então, Deus só aceita o que vem através dos apóstolos e de Jesus Cristo. Aceita aquilo que Ele revela na palavra, não aquilo que você acha, que você pensa, ou que dizem para você, ou que você nasceu, aprendeu e foi criado dentro de uma religião. Então, a justiça de Deus tem que ser praticada no reino espiritual, religioso, no reino da crença. Outra coisa, no reino familiar, na vida sentimental, casamento. Os princípios de Deus, eles têm que permear a sua vida, senão Satanás destrói tudo. Por quê? Porque as pessoas não ouvem aquilo que Deus revela em verdade. Que a esposa tem que ser submissa ao marido, respeitar o marido, amar o marido, cuidar. O marido tem que ajudar a esposa, ser um com ela, companheiro, amigo. E tudo isso aí são preceitos, ordenanças que o Senhor nos dá. Para quê? Porque é justo. E o que Deus fala é justo, é fiel, é verdadeiro. E as pessoas, elas vivem o que ela quer. Elas colocam em primeiro lugar o filho, colocam em primeiro lugar o trabalho, colocam em primeiro lugar o seu bem-estar, seu prazer, seu querer, sua vontade, e colocam outras coisas em segundo, terceiro plano, quarto plano. Está em pecado. Está em pecado por quê? Porque não está praticando a justiça de Deus, não está praticando o que o Senhor ensinou. Então, quando você vai orar, vai buscar Deus, Deus não vai te ouvir. Deus não ouve aquele que não está andando segundo a sua palavra. Não adianta você lutar com Deus, contrariar a Deus. Quem é você? Você é barro, você é pó, você é folha ao vento. Se você se submete, você é filho. Se você não se submete, você é bastardo. Você não é filho, você é rebelde. Você não anda na luz dos ensinamentos de Cristo. Então você precisa entender, compreender que você é uma pessoa dependente. É uma pessoa que precisa quebrar o seu orgulho, quebrar o seu ego, quebrar o seu eu, quebrar seus paradigmas, quebrar os estigmas que tem na sua vida, a sua religiosidade, e colocar em prática com humildade, com amor, com bondade de coração, aquilo que o Deus vivo, Todo-Poderoso, ensinou a você a fazer. Aí você pratica a justiça de Deus, coloca ela em ação, e Deus responde a sua oração. Deus ouve você, Deus ministra na sua vida, Ele envia a sua provisão, envia a sua graça, envia o seu amor, envia o seu poder, e você se submete tudo aquilo à vontade da palavra que sai da boca do Deus vivo. Então, irmãos queridos, meus amados em Cristo Jesus, você precisa colocar em prática essa justiça de Deus. E em outro aspecto da justiça de Deus em nossa vida, que nós temos que compreender de uma forma mais profunda ainda, é que tudo aquilo que eu fizer em relação ao meu próximo neste mundo, eu preciso colocar a justiça de Deus. No conversar, no viver, no fazer as coisas, colocar a vida na presença de Deus, para que Deus possa pôr a sua mão em mim e conseguir transformar o meu eu, a minha vida, o meu caráter. Você pensava de uma forma, vivia de uma forma, agia de uma forma. Agora você vai agir e viver segundo a justiça de Deus. É difícil para as pessoas porque a carne não quer, o mundo espiritual do inimigo não quer. Você vai ser tentado, vai ser colocado às vezes em situações difíceis na sua vida, mas você precisa aprender que a palavra de Deus, a justiça de Deus, é o melhor caminho, é a melhor coisa que você tem que fazer na sua vida. E isso também relacionado ao amor ao próximo. Quando você ama seu próximo, você não faz mal para o seu próximo. Quando você ama seu próximo, você não prejudica o seu próximo. Quando você ama seu próximo, você trata ele conforme a palavra de Deus diz. Trata com amor, trata com respeito, trata com bondade, com benignidade. Você estende a sua mão, você trata ele como se você fosse o Filho de Deus também, porque você sabe que o Senhor Jesus nos amou, se entregou, Ele fez tudo que podia fazer para os seus amigos,
e pelas pessoas relacionadas que viviam com ele. Então, meu irmão, minha irmã, vamos proceder de uma forma honesta, justa com Deus, praticando essa justiça de Deus em nossa vida. E essa justiça é pela fé, porque Deus não vai aparecer para você, Deus não vai falar com você de uma forma real, visível, mas você vai crer, porque Ele disse é verdade, e você assume essa verdade no seu coração, na sua vida, e você põe em prática então essas justiças de Deus na sua vida, porque aí você está fazendo obras, a fé e obras, você está praticando a sua fé. Jesus Cristo deu para você o maior dos dons, que é o dom de amar. Ele deu para você o maior dos dons, que é o perdoar. Ele deu para você o maior dos dons, a vida eterna, que Ele promete àqueles que o amam. E não há amor sem praticar a justiça de Deus, porque Deus é justo, Deus é amor. Então o amor é justiça também. Então fique com essa palavra nessa manhã, e que Deus possa abençoar ricamente a sua família, os seus planos, a sua vida, e tudo que você fizer, faça dentro da justiça de Deus, e você vai proceder de forma abençoada e mais que vencedora em Cristo Jesus. Que o amor, a graça, a paz esteja com você em todo o tempo, que você seja uma pessoa grata a Deus, porque você está vivo, você está lutando, você está aí, e Deus é com você. Que a bênção do Senhor te acompanhe.